Vamos iniciar, então. Eu quero apresentar para vocês a Marisol Barbosa de Souza Pinheiro. Marisol, muito obrigada mesmo por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, né? Poder a gente mostrar para os interessados, né, a importância da gente participar de eventos como esse, né, divulgar um evento tão interessante como é o CAED JUS, e trazer pessoas como você para passar um pouco da tua experiência para a gente. Bom, a Marisol Barbosa de Souza Pinheiro, ela é assistente de pesquisa de direito do projeto de pesquisa da Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade do INPE. Ela é professora de História do Direito e de Direito da Propriedade Intelectual do canal Escola de Direito, avaliadora da revista Interação, avaliadora da revista de Estudos Jurídicos da UniRN, membro do CAED JUS e do CAED Educa, doutoranda em História do Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mestre em Direito Intelectual pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pós-graduada em Direito do Patrimônio Cultural pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pós-graduada em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e graduada em Direito pela Faculdade Moraes Júnior, Mackenzie, né? E ela foi convidada, então, para poder falar um pouquinho sobre um tema que é uma breve história do direito do autor. Marisol, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente, né? E eu vou iniciar, então, já com essa breve apresentação, né, sua, para a galera conhecer um pouquinho você. Já vou iniciar, então, com uma pergunta, né? Se o tema é uma breve história do direito do autor, eu digo para você, eu pergunto para você, né? Qual é o seu olhar, você como pesquisadora, investigadora do tema, qual é o seu olhar sobre o direito do autor? Vanessa, em primeiro lugar, muito obrigada pela gentileza, pela apresentação tão gentil. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma honra estar aqui, né, nessa comunidade do CAED JUS, que eu sou tão bem recebida, que eu sou tão feliz em fazer parte, né, que veio em decorrência da participação do programa de produção acadêmica do professor Felipe Assensi, que tem uma perspectiva muito bacana, né, do ambiente acadêmico, que tem uma equipe maravilhosa, enfim, um grupo maravilhoso que é sempre muito bom estar aqui, né? E, apesar da sua pergunta, eu vou até justificar um pouquinho antes, até para que as pessoas conheçam melhor a minha propriedade no tema, né? É um tema que faz parte da minha dissertação de mestrado, que foi um capítulo que eu fiz sobre a evolução histórica da natureza jurídica do direito de autor, que eu achei importante. Minha dissertação foi defendida em dezembro de 2018, presencialmente naquela época, né, antes de pandemia, lá na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Até um abraço para todo mundo, para os meus amigos, para os professores. E o título da minha dissertação é Direito de Autor, Limites e Interesse Público. Então, quem tiver interesse em ler a dissertação toda, ou em conhecer o meu trabalho em geral, dentro desse tema, por quê? Nós temos a propriedade intelectual. Dentro da propriedade intelectual, nesse grande campo, digamos, que aí, por exemplo, o professor Dr. Oliveira Ascensão, eu vou explicar isso hoje, chama de direito intelectual, não chama de propriedade intelectual, nós temos as marcas e patentes, que são os institutos que nós registramos perante o INPI, que é o órgão que atualmente eu faço parte do grupo de pesquisa, e temos os direitos autorais. E dentro dos direitos autorais, temos o direito de autor. Então, estou dando um spoiler de como eu vou começar, mas antes disso tudo, para não esquecer, vou deixar meu LinkedIn, que eu costumo deixar textos lá, produzir conteúdo, que é Marisol Pinheiro, Marisol com 2 S, tá, gente? E o meu Instagram profissional,
que é Prof. Marisol, tudo junto com 2 S. Quem tiver afim, quem tiver dúvida e quiser me perguntar, é sempre um prazer, né? Então, vou começar com esse esclarecimento terminológico. Direito de autor é o ramo do ordenamento jurídico concernente aos direitos relativos às obras artísticas e literárias. Já o direito autoral é como se fosse um gênero, é mais amplo, porque ele acaba por albergar o direito de autor e os direitos conexos, que são aqueles direitos dos intérpretes, dos executantes, dos organismos de radiodifusão e dos produtores de fonogramas. Eu, Marisol, tenho essa tecnicidade por ter feito uma dissertação nisso. Quando eu usar a expressão direito de autor, que é o que a gente vai falar hoje aqui, especificamente, né, de acordo com o título desse evento, eu estou realmente me referindo à espécie, aos direitos relativos às obras literárias, artísticas, música, específico, de forma específica, né? Eu quero tratar dos direitos de autor em si e não dos direitos conexos. E quanto a uma definição dos direitos de autor em si, eu gosto muito da teoria do professor Dr. Oliveira Ascensão, que é um professor português que tem a melhor e maior doutrina de todos os tempos em direito autoral aqui no Brasil. A doutrina dele é a propósito de uma lei antiga, que não é a lei vigente, mas é a melhor até hoje. É a que, mesmo em disparidade com a atualidade da lei, pode ser a mais esclarecedora na construção da base doutrinária, né? E ele define o direito de autor como um exclusivo temporário de exploração econômica. Por quê? Porque o direito de autor seria uma atividade proibida a todos e reservada só ao autor. Um círculo de atuação econômica que impede o exercício das liberdades dos outros. E o que acontece? Por que seria assim? Dando uma explicação bem prática. E por que essa parece uma definição, um conceito bem apropriado? Porque quando a obra cai em domínio público, quando acaba a proteção dos direitos de autor, a gente usa essa expressão cai, que não é a mais técnica, seria ingressa no domínio público, né? Porque finda o prazo da proteção, todo mundo pode usar a obra da forma que quiser. Então, ou seja, o direito de autor nada mais é do que uma limitação mesmo às liberdades dos outros. O núcleo dele se trata de permissão de aproveitamento econômico da obra ao autor. É uma garantia ao autor o seu poder de agir, de impedir os outros de explorar sua obra sem o seu consentimento, ou seja, de ganhar dinheiro sem o seu consentimento, né? E eu acho muito importante explicar que, assim como, sei lá, as informações e o conhecimento, as obras protegidas por direitos de autor são bens públicos, né? Por natureza. Se não houvesse essa exclusividade criada por lei, elas não seriam viáveis de gerar lucro no mercado, né? Então, é criada uma escassez, uma ficção que é artificialmente criada pela lei para gerar valor sobre as obras e remunerar os respectivos autores, né? Dotar esses bens materiais de capacidade econômica. Então, a gente pode dizer que, certamente, a obra intelectual, de arte, pintura, escultura, literária, sem a interferência da lei, ela poderia circular completamente livre. Qualquer um poderia copiar, qualquer um poderia reproduzir. Então, para corrigir essa falha de mercado, para poder fazer com que o autor seja realmente aquele que é remunerado, né? A lei criou esse direito, essa faculdade de impossibilitar a atuação livre dos demais sujeitos da sociedade. Então, eu acho que essa definição do professor Dr. Oliveira Ascensão é a que mais tem a ver com a realidade, com o direito de autor na realidade. Foi uma coisa que, nos meus 2 anos de pesquisa, eu li, reli, procurei exemplos práticos e, realmente, é o que parece mais pertinente, né? Mais até do que a definição de propriedade. Então, é uma teoria que não é muito... Não são muitas pessoas que adotam, mas eu adotei na minha dissertação, certamente por ser também, né? Por ter sido aluna do professor Ascensão na Faculdade de Lisboa, mas por realmente acreditar. Eu acredito nessa teoria, acho ela muito mais adequada. E acho que eu já me estendi muitíssimo só na definição. Imagina!
A ideia é essa, né? É aproveitar e a oportunidade de estar com você, com a tua experiência, né? Com os teus estudos. Você falou aí de 2 anos, né? De estudo. E ouvir, aprender, né? A gente está aqui exatamente para aprender com você. Quero aproveitar, Marisol, a oportunidade, né? E explicar um pouquinho o que é, né? O CAED-JUS. É um conselho internacional de altos estudos em direito e é uma iniciativa de uma rede de acadêmicos internacionais para o desenvolvimento de pesquisas jurídicas e reflexões de alta qualidade. Então, o evento ele ocorre online, né? E com discussões, com palestras interessantíssimas, como a gente pode usufruir agora da palestra de hoje. Então, dá para sentir o gostinho do que vem a ser, né, com a nossa convidada, e a interação entre os participantes através de diversos recursos, né, da multimídia. Então, para você que está interessado, que está gostando, vai lá no site do CAED-JUS, eu já coloquei aqui no chat, já publiquei aqui no chat para você, vai lá, quer conhecer mais um pouquinho sobre o evento, vai lá e pesquise e entenda o funcionamento, né, do CAED-JUS. Eu não posso deixar também de te convidar para um evento que já está rolando, que é o PPA. O PPA é um treinamento focado em resultados a partir da aplicação de um método de produção acadêmica testado e validado pelo professor e pelos alunos, né? O professor Felipe Essense. E qual é o objetivo, né, do PPA? É fazer você mostrar o caminho para uma produção acadêmica de excelência. Para quê? Para que seus textos, seus artigos venham a ser aprovados, lidos e citados, por que não em publicações, em decisões, né? Deseja também a aprovação em mestrado, doutorado, num pós-doutorado, até seleções de professor em universidades públicas e privadas. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, aproveita a oportunidade e entra lá. Também vou colocar no chat, aqui no chat o link, né? Repito que é gratuito, já está acontecendo, então vai lá, procura saber um pouquinho mais, porque eu acho que é uma oportunidade incrível, né? Porque, né, Marisol, você que escreve, você que também é desse meio acadêmico, você deve poder contar para a gente um pouquinho da tua experiência nesse sentido, né, da dificuldade que a gente encontra, às vezes, para produzir, né? Às vezes a gente estuda, a gente tem muita coisa em mente, mas a gente não sabe, às vezes, como começar, né? Então, eu gostaria até antes da gente se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, de repente você passar um pouquinho da tua experiência, né, a respeito desse meio acadêmico, né? Eu sou membro, né, do programa de produção acadêmica, tenho a honra e a satisfação de conviver com um grupo maravilhoso, que é uma comunidade, de fato, né, que nós temos muita troca. Então, de fato, a questão da produção, a questão do branco, né, a questão dos momentos que nós temos dificuldade de concentração, acho que em tudo isso o professor Felipe ajuda muito e a comunidade, sem sombra de dúvida, também se ajuda muito, às vezes com dicas, com bate-papo, até mesmo nos eventos. É uma oportunidade de aprendizado constante e que só engrandece. Eu tenho absoluta certeza que o programa de produção acadêmica fez decolar, e muito, a minha carreira acadêmica, de ter foco, de saber que eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sobreviver, mas eu também tenho que ter essa atuação acadêmica que, às vezes, não necessariamente envolve dinheiro, e ter satisfação, ter prazer, ter tempo, me organizar, isso tudo foi de suma importância. Apesar, às vezes a gente olha para alguém, já está no doutorado. Cara, não tem nada a ver, assim, sabe? Não significa grande coisa. A gente sempre está aprendendo. Acho que o grande barato da academia, assim, né? Tipo uma droga, algo que vicia, é isso. É você saber que você nunca sabe nada, que você sempre pode saber mais, você sempre pode aperfeiçoar o seu método de estudo, a sua maneira de ver as coisas.
sempre que você lê ou relê, até o meu próprio trabalho, eu tenho uma abordagem diferente, isso tudo é muito... sei lá, é o sangue da academia, é o que te dá vontade de correr atrás e ver o resultado, ver o efeito, ver o seu Lattes sendo reconhecido, as coisas funcionando, as aprovações acontecendo, é muito empolgante, é estimulante, dá vontade de continuar. Eu só posso falar bem, só posso recomendar, aproveitem, participem do programa de produção acadêmica, porque é uma experiência incrível. Eu já estou há 1 ano, eu vivo falando que eu quero passe vitalício, vou pedir de novo, professor Felipe, eu quero passe vitalício. Eu nunca quero sair dessa comunidade e só tenho positividade e agradecimento. Eu sempre agradeço muito a todos da comunidade e ao professor Felipe, que sempre me ajudou, até mesmo pessoalmente, com dicas, com resposta a dúvidas, né, que eu tinha. Eu tenho essa formação na academia portuguesa e voltei para o Brasil, então, determinadas adequações que eu precisei fazer, sim. Então, é só agradecimento, satisfação e honra. Recomendo firmemente, gente. Aproveitem essa oportunidade. Não percam, é imperdível demais. É verdade, Marisol, é demais mesmo, vale muito a pena. E é isso, né? Quando você começa a produzir, quando você começa a investigar, não dá vontade de parar mesmo, né? E a gente que trabalha, eu creio que a maioria das pessoas trabalha, né? Não pode parar para se dedicar exclusivamente a um mestrado, a um doutorado, tem que continuar trabalhando, né? Fica mais difícil ainda, né? E quando você se organiza, aprende a se organizar, flui, né? Vai fluindo, e é uma delícia, né? A gente perceber que a gente é capaz disso, né? Então, é muito interessante. Mas vamos voltar ao tema, né? Vamos dar continuidade. Mas posso te interromper só um minutinho para falar até uma coisa sobre o trabalho também. Hoje eu trabalho com pesquisa. Eu acho super importante falar sobre isso, tá, gente? Às vezes a gente acha que não é possível. Hoje eu fiz uma seleção no órgão público e trabalho com pesquisa. Então, ainda tem esse lado do ambiente acadêmico, quando você tem o prazer de trabalhar com pesquisa, de trabalhar com investigação, que é uma realização pessoal. Para quem já gosta, fica essa dica, fica atento aos editais também, que isso é super importante. Obrigada. Ótima dica, Marisol, verdade, muito legal mesmo. Bom, voltando ao tema dela, então, né, direito de autor, ela já apresentou um pouquinho do conceito, da ideia, para a gente entender o que ela investigou, estudou e apresentou no trabalho dela. A gente quer saber um pouquinho mais agora das perspectivas para a compreensão desse estudo, Marisol, nos dias de hoje, na atualidade. Então, eu vou tentar ser o máximo sucinta possível, porque o assunto é extenso, é muita coisa. Mas cada vez que eu leio e que eu releio essa parte da minha dissertação, né, eu vejo uma abordagem diferente, eu consigo pensar de uma maneira diferente. Então, essa leitura que eu dei para o nosso evento de hoje, eu trago 5 perspectivas diferentes e essenciais que eu acho que ajudam na compreensão por que é um exclusivo de exploração econômica, por que essa interpretação, essa adequação faz sentido. Então, me perdoem se eu correr, tá, gente? Porque realmente é grande, mas eu vou tentar resumir o máximo possível. Então, em primeiro lugar, eu tenho que falar do copyright britânico, que é o berço do direito de autor, então é inafastável para a gente entender a história desse direito. Depois, pela derivação direta ali, né? Tanto temporal quanto por ser colônia, o copyright dos Estados Unidos. Na sequência, o sistema continental europeu, que nasce na França, e analisadas essas perspectivas que dão ensejo aos 2 sistemas, né, de proteção de direitos de autor que existem no mundo, eu vou falar um pouquinho do direito internacional de autor, o ponto de internacionalização desse direito, e, se der tempo, um pouquinho do desenvolvimento tardio do direito de autor no Brasil, tá? Antes de começar, aproveitando também, eu gosto sempre, tenho essa preocupação até nas minhas aulas, eu gosto de dizer fontes interessantes sobre o assunto.
E tem um site de Cambridge muito interessante, não é só de Cambridge, é de Glasgow, são várias universidades, chamado Copyright History, tá? Que me ajudou muito na época da pesquisa. Tem muitos documentos traduzidos em inglês. Na minha época não tinha em português, não sei se agora já tem, né? Porque no doutorado eu estou falando sobre outros temas, então não tenho consultado esse site recentemente. Mas em inglês, normalmente tinha tudo, e tem documentos muito antigos, tem as leis, tem o próprio Estatuto da Rainha Ana, tem documentos em geral. Todos os documentos que eu vou citar nessa pesquisa, a grande maioria de documentos, né, fontes, digamos, diretas, estão nesse site, é super interessante, é Copyright History. Então, vamos lá, o direito de autor britânico, copyright, nasce no Estatuto da Rainha Ana. Eles tinham um sistema de privilégios anteriores, mas eu vou pular porque a gente já está com o tempo escasso. Então, em 1710, surge o Estatuto da Rainha Ana, que é a primeira legislação do mundo acerca do direito de autor. Primeira legislação que fala, olha, o autor tem direito sobre a obra. E se torna, no final, a base das duas teorias que buscam justificar o direito de autor e definir a sua natureza jurídica no copyright, né? Então, o que o Estatuto tem de importante? Pela primeira vez na história, o autor detém direito sobre a obra e não o editor, e a lei cria um monopólio limitado de utilização da obra por 14 anos, contados do dia da primeira publicação, com possibilidade de renovação por mais 14, né? Desde que o autor ainda fosse vivo e pedisse essa renovação. Em 1710, as pessoas não viviam muito, a gente imagina, né? Então, essa ressalva fazia diferença. Então, o que a gente destaca? O direito de autor nasce como um direito subjetivo, criado por norma, né? Uma concessão dada pela lei, limitado no tempo. Também é interessante pensar que ele já nasce com domínio público também estipulado, né? Ou seja, os dois nascem simultaneamente, só que, apesar de ser a primeira possibilidade do autor deter o direito sobre a obra, não foi para isso que ele foi criado, não foi, que é a hora do autor ter o seu direito sobre a obra, não foi sobre isso. O objetivo real, até mais de um objetivo, foi a regulação do comércio de livros, que era uma coisa que a coroa tinha interesse, a censura, que, obviamente, naquele tempo de uma monarquia um tanto quanto absolutista, tinha interesse em censurar, e o desejo de proteger a figura do editor, que era o empresário na época, né? Não se chamava editor, se chamava livreiro, mas dá no mesmo. Tanto é que na verdade, foi para ampliar o mercado. Existia uma espécie de clubinho, de State Owners Company, que só os membros desse clube podiam publicar os livros, e o Estatuto amplia isso, amplia o mercado. Diz que podem ter vários editores publicando a obra, explorando a obra economicamente, sem a necessidade de fazer parte desse grupo. Outro argumento que confirma, né, que essa concessão legal não foi de bom grado, não foi uma benesse, de fato, para o autor, é que os direitos de autor só estavam disponíveis para livros impressos. E o que acontecia? Os autores não tinham meios financeiros para imprimir suas obras, né? A gente vê filmes antigos, séries, os autores eram aqueles caras meio pobrões, contratados, né? Meio sem dinheiro, meio que... Até hoje, né? Nós artistas, eu acho que eu sou artista também, tem essa identificação, não sei porquê, mas nós temos dificuldade. Então, ele tinha que ceder o direito para alguém para ver sua obra nascer, né? Vir à vida, numa metáfora bonitinha. Então, fica evidente que o primeiro sistema de direito de autor não é concebido para dar o direito de autor, é concebido para prestigiar interesses econômicos dos editores e atender a outros objetivos da coroa que não tinham nada a ver, com a realidade, né? Então, essa coisa do autor romântico, né, daquela coisa do homem genial que doa a sua inteligência, é tudo mentira desde sempre. Então, eu trouxe algumas observações sobre esse direito que, na minha opinião, é a construção mais importante por ser a primeira,
E como a gente sabe, o common law é feito nos casos, né? É feito nos leading cases, é sempre com base no que a gente chama aqui de jurisprudência, que para eles, né, são os leading cases. Então, nós temos o primeiro caso muito importante, que é o Mylar versus Taylor, no qual os editores, com o argumento de um direito natural perpétuo de autor, propuseram essa ação e a decisão compreendeu que o copyright era uma forma de propriedade da common law e, portanto, uma verdadeira decorrência de um direito natural perpétuo. Então, vamos lá, nós estamos falando de um direito que estava com o prazo de 14 anos, prorrogável por mais 14, caso o autor estivesse vivo e fizesse pedido, estamos estendendo esse direito para perpetuidade. E, além da perpetuidade, não é para o autor, lembremos, ele vai ceder esse direito. Então, a mesma medida do direito dele vai ser do direito daquele que obteve por cessão. Então, os editores teriam o direito perpétuo de explorar a obra. Ou seja, esse julgado foi uma vitória para os editores, é o que eles queriam, né? Poxa, que beleza, vou ter para sempre o direito indiscutível, vou poder explorar economicamente para sempre, né? Então, essa tese que foi acolhida nesse julgado é tida como uma verdadeira homenagem à teoria justnaturalista tradicional e que tomou por base a teoria dos frutos do trabalho do John Locke, né, que está presente no parágrafo 27 do Two Treatises of Government, que é amplamente justificada para fundamentar, usada como sustentáculo da propriedade intelectual em geral. Se eu crio uma marca, se eu crio uma patente, tudo que tem a ver com direitos do intelecto do homem, na verdade, foi fundamentado nisso durante muitos anos. Na perspectiva do autor, né, o criador possuiria esse direito sagrado sobre a obra, por essa ser fruto do seu trabalho. Só que essa subsunção direta da teoria dos frutos do trabalho encontra alguns comprometimentos. Entre eles, e essa foi uma descoberta muito interessante da minha pesquisa e que não é algo super falado aqui no Brasil, acho importante a gente citar, o Locke tem escritos explícitos sobre o direito de autor, né? Então, eu encontrei um estudo de um professor de Harvard, Lion Zimmer, que analisa os escritos de Locke e destaca algumas considerações que eu vou resumir ainda mais, né? No segundo tratado sobre governo, que a gente conhece assim aqui no Brasil, foi erroneamente considerado sustentáculo da propriedade intelectual, que é o que eu já vinha falando. Outro ponto interessante, o Locke entendia que o direito de autor, cedido ou não, deveria ter, no máximo, 50 ou 70 anos após a morte do autor, ou após a primeira impressão. Isso é muito interessante, porque nós temos aqui no Brasil hoje 70 anos pós-morte do autor, né? Locke, no século XVII, tem o que a gente tem a visão que nós temos hoje. Numa outra obra chamada Essay Concerning Human Understanding, Locke realiza a defesa do interesse público. Ele fala em acesso gratuito às obras para literatura e estudos, para fins educacionais e de pesquisa. E, por fim, já em Liberty of Press, Locke conceitua o direito de autor até como propriedade, mas como uma espécie diferente de propriedade, completamente diferente da física, limitada no tempo e disponível para fins de promoção da educação e da aprendizagem. Ou seja, o Locke até entende que o direito de autor é importante, deve ser reconhecido, mas não cabe pegar a teoria dos frutos do trabalho e usar para direitos de autor, e muito menos para propriedade intelectual, porque vemos, ele acha que é importante que haja um domínio público, porque ele acha que o direito tem que ter uma duração, ele não é a favor da perpetuidade. Ele entende a necessidade de limitar o direito para atender interesse público educacional, interesse público criativo e etc. É uma parte que eu gosto muito, é uma parte que, se alguém quiser pesquisar sobre isso, gente, assim, ler as obras do Locke, dá um trabalho incrível. Eu ainda não consegui, mas um dia eu chego lá. Um outro caso historicamente importante na aplicabilidade da primeira lei de direito de autor é o Donaldson versus Becht,
em suma, faz 3 perguntas principais. Pergunta se existiria na common law algum direito de autor, ou seja, se existiria algum direito anterior à publicação. Em caso positivo, se este direito sobreviveria à publicação. E na hipótese de sobrevivência deste direito após a publicação, foi ele, então, expressamente revogado pelo Estatuto da Rainha Ana? Essa decisão, basicamente, entendeu que este direito natural derivado da common law existe até a publicação, ou seja, existia um direito do autor antes da publicação. Depois da publicação, apenas o direito dado pelo Estatuto, ou seja, apenas o direito limitado, né? Então, é importante que essa decisão muda a interpretação, porque diz que o direito de autor é a instituição de direito positivo, derivado do trabalho do autor e limitado no tempo. Ou seja, voltamos a ter domínio público. Acabou aquela visão do Myler versus Taylor absurda de perpetuidade. Só que também foi interpretado muito errado, né, ao longo do tempo. Acabou que essa interpretação errada acabou entendendo que não existiu nunca, que não existiria nem esse direito anterior à publicação, que seria derivado do consuetudinário, né, e gerou uma inexistência dos direitos morais. Por isso que a gente não vê direitos morais nos sistemas de common law, né, que são ou no Reino Unido ou nas colônias, né, vindas desse sistema anglo-saxão derivado. Bem, esse nascimento, para a gente, do copyright, é um momento muito importante para a compreensão dos direitos de autor, porque a gente entende a corrente majoritária acerca da natureza atual do copyright e, como eu já falei, principalmente porque influenciou todas as leis de direitos autorais das ex-colônias, né? Todo mundo foi por um mesmo caminho, todo mundo adotou o copyright. Então, é importante sempre tratar, na minha visão, do copyright britânico. Por outro lado, a gente chega no copyright estadunidense, né, que não aplicou o Estatuto da Rainha Ana. Então, a história do direito de autor no ISEA tem início efetivo com os pais... não consigo falar isso, gente, fico querendo falar em inglês. Pais fundadores, na elaboração da Constituição de 1787, que eles incluíram a Copyright Clause, que é uma reprodução do preâmbulo do Estatuto da Rainha Ana. Daí eu demonstro na prática, né, como todas as legislações das colônias derivaram, e que traz nesse preâmbulo o propósito maior da concessão do direito de autor naquele contexto, né, o bem-estar social e o avanço do conhecimento. Isso é super interessante, porque não estamos falando de premiar o autor, o motivo princípio é bem-estar social e avanço do conhecimento. Então, a cláusula coloca o direito de autor como monopólio puramente de exploração econômica por tempo limitado e condicionado ao interesse público. Depois disso, eles criam uma lei específica, que é o Copyright Act de 1790, com base nele, a gente estuda o primeiro caso, que é de 1834, Eaton versus Peters, que é inspirado já no segundo britânico, no Donaldson versus Beckett, e a Suprema Corte Americana afastou todo e qualquer direito natural de autor, né, sendo explícita quanto à existência de um único direito dado ao criador por lei, sem questão, de novo, né, afastam a existência de um direito antes da publicação, o que gera uma inexistência de direitos morais, né, do que a gente chama de faculdades pessoais ou direitos morais. E é importante ver essa destinação. O monopólio é criado não só para a remuneração do autor, mas para alavancar o progresso e as artes, numa clara e direta referência ao interesse público. Então, vemos muito a figura do interesse público aparecendo, né? Tanto no copyright britânico como no estadunidense. Então, essa também é interessante, porque a decisão também, para ser mais clara, ela ainda explica. Se o copyright fosse um direito natural, se ele fosse um direito, mero reconhecimento do direito, como a gente fala dos direitos naturais, né, não haveria necessidade de previsão legal, viveria feliz na esfera da common law. Então, é interessante ver que eles tiraram qualquer dúvida e apagaram a possibilidade
das faculdades pessoais. Na esteira do Reino Unido, o Tribunal Americano acabou considerando que o direito de autor era uma construção instrumental do Estado, né? Tendo o Congresso, os pais fundadores, criado todos os direitos sobre as obras literárias e artísticas naquele país, sem subsistir qualquer direito na common law, exceto por um direito muito específico e limitado, condizente com a primeira publicação de uma obra nunca antes exposta. Essa proteção dura até 1976, que aí eles têm uma nova legislação, e aí acaba de vez, né? O que tem de interessante nesses dois pontos aí, bem corridos, tá, gente? Me desculpem se eu estou falando rápido, mas é para tentar passar o máximo possível. Esses dois sistemas de copyright tendem a uma discussão acerca da natureza jurídica, até hoje, na atualidade, que apresenta um mix entre o direito natural sobre a obra e uma ideia utilitarista de que, após a publicação, o autor possui apenas um monopólio concedido pelo Estado. Entretanto, com essa previsão específica e inequívoca do Copyright Act de 1976, o argumento utilitarista é vitorioso, né? Porque realmente o direito de autor tem esse condão, ele é criado na Copyright Clause e é confirmado na lei deles com o objetivo de estimular a produção intelectual ao melhor preço possível para facilitar o acesso do público. Então, por maioria doutrinária, o direito de autor para os sistemas de common law é considerado um exclusivo concedido pela lei do país. Um monopólio limitado, necessário. Eu estou sendo repetitiva, mas é porque é importante entender que a perpetuidade foi afastada. Tá, gente? E o interesse público. Eu acho que a gente conversa muito sobre direito de autor, sobretudo aqui no Brasil também, privilegiar o autor, porque o autor é prejudicado. Ninguém está falando o contrário, mas nós temos que entender que o direito de autor nasce também para atendimento do interesse público. Nasce também porque os países precisam evoluir, precisam de cultura, de ciência, num momento tão delicado, né, do nosso mundo, que a gente precisa tanto da ciência. É importante falar sobre isso. Faz parte do interesse público estimular. Nunca na vida se teve uma vacina tão rápida, por exemplo. O que seria de nós sem a proteção? Nesse momento não dá. Estamos falando de vacina, de saúde, mas, sei lá, sobre obras artísticas, sobre tantas outras coisas, sobre aulas online, está mudando o paradigma. Então, é bom repensar toda essa questão do direito de autor e flexibilizar, de certa forma, porque, no final, a finalidade maior é interesse público. É alavancar ensino, educação e cultura. Vou falar um pouquinho do sistema que dá origem ao nosso brasileiro, né, que é o continental europeu. Bem, a invenção do direito de autor nesse contexto da Europa, né, também naquela ebulição, se dá na segunda metade do século XVII, Segunda metade do século XVII, não, gente, perdão, já me perdi aqui no meu guia. Na verdade, a monarquia da França apoiava o monopólio do comércio de livros dos livreiros parisienses. E, contudo, em 1725, a coroa muda de posicionamento. Era um sistema de privilégio tipo que eu citei que existia no britânico, né? Quem tinha o poder sobre a impressão dos livros eram somente os editores. O autor não tinha sequer direito algum. E, entretanto, em 1725, a coroa muda esse posicionamento, né, para a revogação dos privilégios abusivos dos livreiros de Paris, que eram os únicos que detinham esses privilégios. E aqui é importante a gente falar que a discussão do direito de autor na França não é realizada nos tribunais, diferente dos Estados Unidos e do Reino Unido. Ela é toda na esfera doutrinária pelos intelectuais da época, né? Então, em resposta a essa mudança do posicionamento da coroa, entre 1725 e 26, um advogado chamado Louis Dericourt elabora um memorando em defesa dos interesses desses livreiros de Paris e endereça ao Keeper of the Seals, que é tipo o ministro da Justiça da época, né?
Nesse memorando, esse advogado assevera que o autor é proprietário da obra. Voltamos à questão da propriedade, fruto do seu trabalho, e plenamente livre para vender seu próprio trabalho. E essa venda, contratualmente realizada, confere ao livreiro, o editor da época, como eu já disse, o direito também perpétuo de gozar dessa propriedade. Ou seja, pela primeira vez, o argumento vai para o autor, leva o autor para o centro do regime jurídico em França, mas com essa questão, com esse condão de dar uma perpetuidade ao editor, de novo, né? Décadas depois, provavelmente ali nos fins de 1763, tem um outro documento importante, que é de Diderot, que ele escreve a Carta sobre o Comércio do Livro, a pedido de um livreiro parisiense chamado Le Breton, e ele escreve falando sobre a relação entre o comércio e a literatura, mas, enfim, ele toca vários assuntos relacionados, né, inclusive sobre o direito de autor, e uma frase célebre desse documento é que o Diderot fala que o livro é tão próprio do autor quanto a casa do proprietário. Ou seja, ele compara ali, ele dá um tom de igualdade, né, de uma propriedade física à propriedade do autor. Então, ele sacraliza a propriedade literária, né, derivada. Entre seus argumentos, ele diz que é derivada da personalidade, fruto de estudo, tempo, esforço, investigação. Não que eu não concorde, eu até concordo, né? A gente escreve uma coisa como uma tese, como uma dissertação, é um negócio que é muito meu. Eu acho que é tão minha quanto uma casa, mas daí defender uma perpetuidade, nem nós somos perpétuos, né? Fazendo comentários infame. E, ao fim, depois dessa super, né, sacralização, ele ainda diz mais: o direito do proprietário é a verdadeira medida do direito do comprador. Ou seja, o interesse era realmente dar ao editor a perpetuidade da exploração da obra. Então, o que é interessante a gente observar aqui? Que, apesar de não ser a propósito de um caso, como no copyright britânico, o argumento do direito natural perpétuo em França nasce novamente para beneficiar os livreiros ou os editores da época, mesmo antes do estabelecimento efetivo do direito de autor. E daí, lá na França do século XVIII, a gente encontra outros documentos muito interessantes. Eu destaco Gautier e Condorcet, que ambos, cada um, né, na sua linha de argumento, falam em universalização do conhecimento, né, em produção intelectual, com base na comunidade das ideias. Esse argumento eu acho muito interessante, é imprescindível a gente pensar, né? Toda a produção intelectual é criada com base na comunidade das ideias. Existe uma comunidade das ideias, existem pensamentos múltiplos que todo mundo criou e jogou nessa nuvem, digamos, da comunidade das ideias. E todo mundo se inspira igual e livremente nessa comunidade das ideias. E cada nova obra contribui com essa referida comunidade. Então, esse novo autor, por ter contribuído, merece recompensa, merece ser remunerado por isso, né? Só que ele merece um privilégio temporário, ele não merece um privilégio eterno. Ele tem que preservar, eles precisam, eles entendem pela necessidade de preservar o domínio público para justamente fazer com que seja possível o progresso das nações, a troca de informações, as inspirações livres e constantes, né? A livre circulação de ideias, para que essa comunidade das ideias seja abastecida e esteja sempre, né, em voga. É importante lembrar também que são homens do iluminismo, que queriam que o mundo se iluminasse, tinham essa intenção de que a máxima do iluminismo precisava, né? Tem trechos que falam iluminar a porção bruta da população, tinha muita gente analfabeta, tudo isso é levado em consideração quando eles tratam esse tipo de assunto, né? E daí, enfim, vem a Revolução Francesa, vou começar a correr, que eu já estou vendo que meu tempo está correndo. Vem a Revolução Francesa, que aí surge efetivamente o direito de autor, porque os vitoriosos eram autores, né? Então eles tinham interesse em proteger seus próprios escritos. Estamos falando de uma época que eram obras literárias, obras de arte, não era a multiplicidade, né, de obras que nós podemos ter hoje com a tecnologia.
E a primeira medida nesse sentido, desculpa, gente, fez um barulhinho aqui no PC, foi a abolição dos privilégios dos livreiros, mas logo em seguida eles mudaram de ideia, né? Em 1791 e 1793. Tiveram 2 decretos revolucionários que foram importantes e que firmaram o entendimento que, né, versa até hoje em França e em grande parte da Europa, de que o direito de autor não são criação da lei, são direitos existentes independente da criação legislativa, ou seja, é um mero reconhecimento, são direitos naturais. Essa abordagem justnaturalista é o viés filosófico que embasa as origens do sistema europeu continental e baseada nas ideias do Locke, por isso que é importante falar do Locke, né? Parte do pressuposto também de que uma pessoa trabalha, e se ela trabalha, o autor tem o direito a usufruir o fruto do seu próprio trabalho, remuneração justa de seu labor, e o Estado tem o dever de respeitar e proteger esse direito natural. Nessa linha, né, o interesse juridicamente protegido do autor nasce de um fato e não da lei. Então, isso é bem diferente, né, do que a gente falou do copyright. O fato gerador desse direito é a criação intelectual. A lei tem apenas o condão de reconhecer. E aqui, eu vou me encaminhar para o fim, lamento, não vou poder falar o tanto que eu queria, tá, gente? Porque é muita informação, mas se me convidarem, eu falo só sobre internacionalização e desenvolvimento tardio no Brasil, que eu adoro, tá? Se vocês quiserem, peçam, eu também estou aqui à disposição. E o que é interessante? Vou começar a comparar aqui, né, o fim entre essas 2 principais raízes que eu acho que já dão uma fonte boa de pesquisa e uma base boa para quem nunca estudou direito de autor começar a conhecer e entender o Instituto. A gente consegue compreender, com essas 2 análises, os motivos pelos quais existem defensores do direito de autor como propriedade no copyright, que parece meio estranho, mas a gente começa a entender, porque os 2 sistemas parecem diversos, o copyright ou o continental europeu, mas bebem da mesma fonte teórica lockeana sobre os frutos do trabalho. Então, por isso que nós encontramos defensores das 2 formas em ambos os sistemas. E também é importante pensar que até hoje a gente fala em propriedade, e daí eu estou justificando por que, de repente, uma teoria do professor Dr. Oliveira Ascensão, que eu me filio, não é tão prestigiada. Nessa construção do sistema continental europeu, a propriedade assume um papel de relevo. E, apesar de ser um direito privado, alcança o patamar de bem protegido constitucionalmente. Então, esse caráter absoluto foi confundido com o direito sem limite, quando, a bem da verdade, significava apenas aquela oponibilidade erga omnes que nós tratamos, perante todos. Então, o pensamento iluminista constrói um pouco dessa propriedade intelectual do autor como a mais sublime, resultado da sacralização do direito de propriedade como um todo, né? E aí o professor Oliveira Ascensão até fala que talvez não tenha sido, o direito de autor não tenha sido qualificado como propriedade por suas características, mas sim por interesses, porque era melhor qualificá-lo para torná-lo mais forte, mais protegido, cada vez mais, digamos, forte na sociedade mesmo, né? Sem prejuízo para os autores. E daí vem muitas teorias sempre sobre o assunto, né? Essa coisa, esse argumento eterno de que o autor, um ser brilhante, que empenhou a sua vida na criação, e todas essas discussões, né, derivadas. Eu acho que, por hora, eu não posso mais me estender, estou vendo aqui meu tempo, peço imensas desculpas, tá, gente? Cheguei na metade de onde eu queria muito ir adiante, mas é bastante informação e é um tema pouco explorado. Eu quis mesmo despertar, ver se alguém tem interesse. Qualquer coisa me procurem, se tiver interesse, que eu tenho interesse ainda, mesmo na correria, em pesquisar junto, tá? E o interesse é estimular mesmo. Na verdade, meu intuito foi estimular
E se eu puder depois complementar, eu agradeço, se eu tivesse espaço. Professora Marisol, que aula, que aula. Sem dúvida nenhuma você fez isso, você conseguiu isso, né? Estimular a gente, acompanhar teu raciocínio. Para quem nunca ouviu falar sobre o tema, né? Você conseguiu explanar aí de forma bem clara e para a gente compreender do que se trata, né? Você tentou ser breve, né? E é um assunto que dá para se aprofundar, né? História do direito de autor. É um tema realmente bem legal e dá para se aprofundar, por exemplo. Eu fiquei com vontade de perguntar algumas coisas, Fica à vontade. mas antes de tudo eu quero dizer que você já está convidada, né? A gente vai combinar aí uma próxima oportunidade para você se aprofundar e ter oportunidade de falar um pouco mais sobre esse tema. Aproveitar tuas pesquisas, né? Uma pessoa que se dedica a isso, por que não, né? Já que o objetivo do CAE de Juiz é exatamente isso, né? O objetivo do CAE de Juiz é estimular, dar oportunidade, né, para os acadêmicos de apresentar suas pesquisas jurídicas e reflexões como da professora Marisol, trazer reflexões como essa para um evento online, onde todo mundo, né, pode participar. Então, quem ainda não entrou lá no site para saber um pouquinho mais, já coloquei o link aqui no chat do CAE de Juiz e volto a fazer o convite para você sobre o PPA, né, que é o Programa de Produção Acadêmica, que está acontecendo já, é um programa gratuito, o professor Felipe está mandando ver com altas dicas, então vale a pena, entra também no link, procura ver um pouquinho mais, e eu não convidei ainda hoje, gostaria de convidar também, para quem se interessar, né, sobre o CAEDUCA, né, Marisol, professora Marisol. O CAEDUCA é um congresso, né, também do Conselho Internacional de Altos Estudos em Educação, e esse congresso, ele está pertinho, vai acontecer agora em março, e para quem tiver interesse também de discutir os principais avanços e desafios de direitos humanos e educação, né? Vai lá, participa. Se quiser saber um pouquinho mais, vou colocar o link também. Já coloquei, mas vou colocar de novo, do CAEDUCA, que já tem previsão aí para março o evento, e você consegue participar do evento com possibilidade de publicação em livro impresso, né? O CAEDJUS já é assim e o CAEDUCA também. Então, é um evento muito interessante para quem quer produzir, quer participar de um evento com possibilidade, o momento hoje pede que a gente faça de forma online, né? Não tem jeito. Então, é um evento online que você pode aí publicar tuas obras, né? Acaba Então, sendo oportunidade, né? Acho importante falar isso. Acaba dando oportunidade para qualquer um, de qualquer lugar, participar de evento. Eu acho que, claro, não é feliz estar numa pandemia, nada disso, mas é uma questão de aproveitar essa oportunidade do tudo online. Porque não sabemos se isso... Eu acho que vai continuar assim para sempre, né? Eu tenho essa perspectiva, mas é bom aproveitar. Vai que não role para sempre, você tem que... Também acho que o caminho vai ser desse também. A gente pega aí tanto o CAEDJUS quanto o CAEDUCA já é um evento anterior à pandemia, né? E sem dúvida, esse período agora fez a gente se renovar, né? Fez a gente ver que a gente é capaz de fazer coisas que a gente nem imaginava. E eventos como esse, sem dúvida nenhuma, eu acho que veio para ficar, e é uma oportunidade incrível, porque você participa, você está ali ao vivo, assim como esse bate-papo nosso, e a gente está aí transmitindo conhecimento, gerando reflexões sobre uma área, de repente despertando curiosidade em assuntos que de repente a pessoa nem imagina, né? E
e acaba abrindo essa oportunidade para ela, né? Então, professora, eu quero te agradecer muitíssimo, dizer também para quem está acompanhando a gente que eu já publiquei aqui o link para a emissão dos certificados, tá? Tá aqui no chat, e aí esse link tem lá uma instruçãozinha de como é feita a emissão, é bem fácil. E tendo qualquer dúvida, qualquer dificuldade, manda e-mail para a gente, para que a gente possa solucionar o problema imediatamente. Então, professora, muito obrigada. Sem dúvida nenhuma, não tem como não te dar um espaço agora para, se você quiser finalizar, concluir teu pensamento. Talvez a pergunta que eu deixo aí para você como que a gente pode enxergar esse direito de autor no Brasil hoje? Quando a gente fala de direito de autor, rapidamente, o que você pode dizer para a gente? Como que a gente pode visualizar isso no Brasil hoje? Temos um direito de autor muito insuficiente, tá? Uma lei de 1998 que não acompanhou nada da tecnologia dos últimos tempos e que, na verdade, a elaboração dela começa 10 anos antes, então vamos botar que ela é muito obsoleta, uma lei que não acompanhou a tecnologia, uma lei que não homenageia o interesse público, e daí a minha dissertação de mestrado. Ela não, por exemplo, observou um direito a uma cópia privada gratuita para um aluno. Ninguém tem o direito de fazer uma cópia integral de um livro seu próprio. A nossa lei está completamente em desuso, porque a gente faz, de qualquer forma. Então, é uma lei que é muito difícil, até no exterior, a gente explicar isso. Uma lei que não pegou, né? Os estrangeiros não conseguem, quando a gente fala assim, é uma lei que não pegou, é uma lei que não... É isso. A lei de autor é um exemplo claro, a lei de direito de autor, a 9.610 de 98, é um exemplo claro de uma lei que não pegou. É uma lei que precisa ser revisada urgente. Teve um projeto, à época do ministro Gilberto Gil, com consulta pública, etc., que foi abandonado com o passar dos anos. Proteção de cultura não é uma prioridade nos últimos anos, não tem sido, né? Só que envolve também educação, envolve também, por exemplo, proteção de trabalhos intelectuais dos universitários, pesquisas. Então, é algo que a gente precisa começar a pensar, de fato, instruir a população sobre isso, né? É importante que a população saiba o que pode e o que não pode fazer. E, realmente, a mudança, para mim, passa na esfera legislativa. É inafastável. Nesse momento, não dá para a gente trabalhar com a interpretação de uma lei tão antiga e tão atrasada. Na verdade, nós temos que falar em uma nova lei que acompanhe a internet, que acompanhe o mundo que virou online, que a produção... O que a gente vai fazer com as lives? Tem tanta figura nova de produção de direitos de autor, de obras que podem ser protegidas. Ela ficou lá para trás, não tem cabimento o que a gente tem hoje por lei. Acho que é basicamente isso. Essa é a reflexão que eu espero que as pessoas tenham, e eu espero que todo mundo... Falei da cópia privada, mas nós precisamos até de outros limites relativos a fins educacionais, a fins de pesquisa. Precisa ser claro, né? A lei não pode ser vaga. Hoje em dia, a gente trabalha mais até com interpretação, com interpretação constitucional, obviamente, como, né, Carta Magna, como norteadora, mas é importante a gente melhorar a nossa lei no momento atual, sobretudo nesse novo contexto tecnológico. Muito bom, muito bom. Então, a gente finaliza nosso diálogo de hoje, agradecendo mais uma vez a professora Marisol pela bela explanação, pela bela aula aqui. Como eu disse, já convidamos para, sem dúvida, a gente marcar um próximo encontro. E essa entrevista, esse diálogo, nada mais é para você ver, você que está acompanhando a gente, o nível de um congresso online, né? O que o CAEDJUST pode proporcionar para você. Obrigada, muito obrigada para quem acompanhou a gente até agora. Um beijo, tchau, tchau. Obrigada, Vanessa.